passando do plano astral, sei que eu posso usar essa expressão, né? Para além, para algo mais sutil, você teria o plano mental, o plano da mente pura, o corpo mental, já sem o corpo astral, e ambientes mais energéticos. Seria o astral superior, onde você não vê nem forma humanoide plasmada, e sim esferas de energia. Há outros povos estelares, ou a outras consciências, a mente deles não está lacrada, condicionada, como a nossa está aqui. A esmagadora maioria de relatos na área de saída do corpo e outras se refere ao plano astral, porque é o mais próximo que a pessoa entende. Quando você passa para um nível de plano mental, cara, e existem raças no universo, Pablo, tão avançadas que a gente não tem como compreender, esses caras transcenderam o pensamento e o corpo mental para eles é algo atrasado. Esses caras olham para a gente aqui e falam assim, coitadinho do Wagner e do Pablo, eles ainda pensam, eles são lentos, porque o pensamento já foi extrapolado para algo. Então, corpos são como se fossem roupas interplanos, interdimensionais, que a gente está usando. Eu vi várias naves fora da Terra, mais próxima, na discos voadores mesmo. São raças com uma coisa um pouco mais próxima, que tem milhares de seres em planos diferentes, né? Que era humanoide, igual a gente, o cara. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Ele falou assim... Os extraterrestres dizendo, né? A gente vai estar pronto para se apresentar para a humanidade o dia que 150 a 200 anos que temos até o planeta estar regenerado, digamos assim, né, o início da regeneração, que é o tempo que se dizem os mentores, como que a gente vai estar já avançado nesse setor? Olha, Pava, o ser humano... Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast. Hoje eu tenho o prazer inenarrável de estar aqui com o Wagner Borges. Ele que, apesar de tudo que faz, quer ser chamado de espiritualista. E é o que todos somos, né? E eu quero agradecer muito a presença dele. Eu sou muito fã, gosto muito dos conteúdos, aprendi muito, li os livros e hoje estou feliz de estar conversando com ele, trazendo as perguntas de vocês aí, que vocês pediram, né? Então, Wagner, seja muito bem-vindo. Pava, que legal estar aqui batendo papo com você, né? Você é um trabalhador aí do bem e da luz, assim como tantos outros aí ralando aqui no planeta, tentando melhorar alguma coisa, né? E você sabe, a gente melhora o meio melhorando a gente mesmo. E não tem nada melhor do que a espiritualidade, né, cara? Não como doutrina, mas como consciência, discernimento e amor somado na energia boa, né? E aí eu tô aqui, vou responder as perguntas que você faz aí, que o pessoal pediu, e aí dentro do que eu souber eu vou responder. Maravilha! As primeiras questões, assim, são minhas, né? Porque a gente sempre fala bastante sobre os corpos astrais, sobre projeção astral, que é a tua área, e a gente sempre fala dos corpos sutis, o corpo astral, que é o corpo logo mais próximo, assim, mais direto, antes do nosso corpo físico aqui encarnado. E a gente sabe que no universo existem múltiplas dimensões, múltiplas camadas. Na Terra mesmo, né, o plano físico é uma das camadas da Terra, o plano astral é outra das camadas. Depois tem outros planos mais sutis, outros planos mais elevados, tem os planos dos comandos planetários e tudo mais. E a gente fala pouco dos outros corpos para acessar outras esferas, outras dimensões vibracionais, né? Porque a gente, como consciência no universo, a gente utiliza de corpos como veículos para interação e articulação em determinados planos. Por exemplo, nosso corpo físico, a gente consegue manipular a matéria física e articular aqui no plano que todo mundo conhece. O corpo astral, né, é um veículo que a gente utiliza para manipular ou operar, né, em outro plano, que é o plano extrafísico, logo aqui direto, onde estão os espíritos desencarnados, os que estão se preparando para reencarnar, tudo mais. Os mentores muitas vezes descem a este, e a gente também tem outros corpos para planos mais elevados, né? Até mesmo em contatos que a gente raramente tem com seres, assim, extraterrestres, a maior parte do universo é extraterrestre, né? Eu sempre falo que 99,9% do universo é extraterrestre. Até mesmo qualquer ser humano, terrestre é só o corpo, né? Ainda por cima é só o corpo, né? Então todos esses seres, eles têm vários corpos para várias utilizações, né? A gente já falou até com seres extraterrestres que mandaram mensagens canalizadas dizendo que naves que a gente vê na verdade o corpo deles. É uma extensão do próprio corpo, que eles geram expandem o seu corpo para a forma de operar melhor em determinados locais. Então, né, o que é os nossos corpos é a grande questão. Bom, vamos lá.
Eu pude aprofundar bem isso, Pablo, essa parte de corpos energéticos, que é o que o pessoal chama normalmente, dentro do espiritualismo, veículos de manifestação da consciência. Veículo é algo em que você entra nele para se deslocar de um ponto até outro. No momento, nós estamos encaixados num corpo humano, que é um veículo de energia densa, como você falou, apropriado para o plano físico, para se locomover aqui. A analogia que eu faço do corpo, Pava, o corpo é aquele jipão que sobe aquela montanha cheia de lombada, de lama, ele é apropriado para um enduro, né, para prova bem robusta. O corpo psíquico, ou espiritual, ou astral, tanto faz, já é uma Ferrari, quer dizer, apropriado para pegar uma autobahn na Alemanha, né? Então, para a gente agir aqui na matéria, precisa de um veículo grossão, pesado, né, como o corpo humano. Então, matéria é energia condensada. Então, até o corpo humano é uma forma de energia, mas uma energia bem condensada, enquanto que corpos mais sutis são constituídos de energia mais sutis naturalmente. Então, imediatamente para fora do corpo humano, você tem um veículo de manifestação sutil apropriado para o plano extrafísico, também chamado plano astral, que é o corpo astral. A palavra astral vem do latim, né, astrum, astral, estelar, significando o seguinte, Pava, se é oriundo da Terra, é terrestre. Se não é oriundo da Terra, veio do astral. Daí a expressão latina do Paracelso falar astral, para tudo aquilo que não é terrestre, que seria o extrafísico, o sideral, e daí as expressões plano astral, corpo astral, projeção astral, viagem astral, a partir dessa noção. Não é algo físico, é algo imediatamente além do corpo físico. Então, o plano astral tem vários subníveis, né? Desde ambientes mais próximos da Terra, bem densos, ambientes mais ou menos que lembram os ambientes humanos, e ambientes mais energéticos, que seria o astral superior, onde você não vê nem forma humanoide plasmada, e sim esferas de energia. Passando do plano astral, sei que eu posso usar essa expressão, né? Para além, para algo mais sutil, você teria o plano mental, o plano da mente pura, o corpo mental, já sem o corpo astral. É o que o Allan Kardec, na área espírita, chamava de espírito puro, Pava, porque não tem mais perispírito, né? E é o que na Índia é chamado moksha, a libertação, o nível por excelência está fora da roda reencarnatória. Não precisa mais do corpo astral para ligar a mente ao corpo humano. Então, as tradições em geral, na Índia, chamaram de manas a mente. E aí, quando a Madame Blavatsky, fundadora da teosofia maravilhosa, trouxe essa nomenclatura para o Ocidente, já se falava de corpo físico e de um corpo psíquico astral. E aí ela criou a expressão corpo mental. Só que na origem, lá na Índia, a palavra corpo não teria sentido para a mente, já que a mente extrapola o limite de qualquer forma. Então, até aí a gente já teria três: um denso, um psíquico ou astral e um corpo mental. Aqui na Terra, como é a configuração humanoide é mais denso, é mais fácil a gente falar que a nossa manifestação é trinária. É o pensamento, a emoção e o corpo humano. Isto para um habitante da Terra. Mas a Terra não é a medida do universo, é claro. Só estou dizendo que aqui na Terra, o mais fácil para a gente imaginar é o pensamento, a emoção e o corpo, né? Uma trilogia. Por isso, doutrinas ocidentais sempre falaram em três corpos. Mas é óbvio que no infinito a gente desdobra um monte de possibilidades. O universo é multiplanos, multidimensional. Então, é claro que do mental para diante, a gente tem potencial para desdobrar outros corpos ou camadas. Só que, Pava, aqui na Terra, 99% das coisas está dentro da mente, o astral e o físico. Isso levou a imaginar que seria só isso, quando, na verdade, o universo é infinito. E outra coisa, houve uma confusão muito grande de nomenclatura. Por exemplo, pegou-se o corpo mental e dividiu assim, ó, corpo mental inferior e corpo mental superior, didaticamente para falar da mente ligada à matéria, ao cérebro, e a mente ligada à inteligência universal. Só que deu a noção de que eram duas mentes, e, na verdade, a mente é uma só, não existe uma mente de baixo e uma mente de cima. É a mente, mas ela está conectada aqui nesse processo reencarnatório. Você vai falar da mente ligada à humanidade, né? O nosso estágio agora. Se você falar da mente ligada a outros povos estelares ou a outras consciências, a mente deles não está lacrada, condicionada, como a nossa está aqui. Então, a mente deles funciona para outros níveis, aí bate com o que você estava falando, e aí foram sendo criadas nomenclaturas
para falar desses níveis além da mente. E outra, Pava, que raramente a gente acessa, que a gente está muito condicionado aqui. E quando alguém acessa isso numa expansão de consciência, na hora que ele encaixa, não tem palavra, Pava. Não tem como. Não tem parâmetro de tempo, de espaço, cara. E aí cada doutrina foi criando nomenclaturas, e algumas delas nem tão adequadas. Por exemplo, a palavra Buddhi, do sânscrito, significa iluminação ou inteligência pura. Então, alguém que alcança a condição de Buddhi torna-se um Buda, como foi o caso do Siddhartha Gautama, em 500 a.C. E aí, você fala, está na condição búdica. Um cristão falaria, condição crística. São nomes de algo que a gente não tem palavras, na verdade. Verdade. Então, e se tiver palavras, já não é mais a condição. Exatamente. Por isso, uma vez, um mentor espiritual falou assim para mim, Pava, no sânscrito, samadhi é a expansão da consciência no yoga, né? A consciência cósmica. Ele falou assim para mim, palavras machucam o samadhi. Pava, que genial. Palavras machucam a consciência cósmica, porque elas não têm como definir o que você sente. Então, para facilitar, é melhor a gente trabalhar com a mente, o astral e o físico, por enquanto, sabendo que a gente vai desdobrar para o infinito outras camadas que já existem, mas que a gente usa muito pouco. As palavras, elas sempre limitam, fragmentam, e como é que vai ter uma visão do todo, com palavras, com fragmentos, sempre vai dar não é nem sequer uma ínfima expressão. Então, olha, nem sequer. A maioria das pessoas experimenta experiências nos níveis mais próximos, do plano astral, que é o mais fácil dela entender, né? Por isso, a esmagadora maioria de relatos na área de saídas do corpo e outras se refere ao plano astral, porque é o mais próximo que a pessoa entende. Quando você passa para um nível de plano mental, cara, desaparece a noção de espaço, tempo, não há nenhuma forma humanoide para você falar, você está falando da mente cósmica, cara, e existem raças no universo, Pava, tão avançadas que a gente não tem como compreender. Esses caras transcenderam o pensamento e o corpo mental para eles é algo atrasado. Esses caras olham para a gente aqui e falam assim, coitadinho do Wagner e do Pava, eles ainda pensam, eles são lentos, porque o pensamento já foi extrapolado para algo intuitivo, direto, que aí a gente já não tem mais palavra para descrever. É nós olhando para duas minhocas. Ali no terrário, né? Essa acho que é a distância. Duas minhocas somos nós dois aqui, viu? Nós dois. Essa é a distância nossa dos anjos, né? É mais ou menos essa. E que nem a gente tentar compreender, um cachorro tentar compreender o que se passa na mente humana é impossível, né? E outra, é uma experiência individual que a pessoa própria terá. E porque isso vem nesse estado búdico, crístico, né? Vem do estado de presença. Sim, presença. Vem o estado do contato interior. Sim, está. Não aqui, é mais na mente, né? Isso. O Pava, tem uma expressão celta antiga. Quando o pessoal fala da parte celta antiga, logo pensa em caldeirão, magia, não é? Mas a parte celta tinha muita coisa de poema, de música, com valores assim de natureza muito legais. Então eles não tinham uma divindade central, como a gente fala aqui, Deus, né? Dessa forma. Para eles, a divindade era a própria natureza. Sabe qual era o nome que eles davam? A presença. Aí você fala, por que a presença? Porque está em tudo. Por isso eles faziam rituais embaixo dos carvalhos, perto das fontes, aonde eles achavam que a presença era mais intensa na natureza. Então eles usavam essa expressão, a presença está em tudo. Ah, com certeza. É porque o estado de presença é a chave, né? O estado da não-mente, o teu ser interior que contém toda a informação do universo, que está em todos os lugares. Da mesma forma, a gente aqui falando sobre corpos e os corpos utilizados pela consciência, né? É a mesma coisa, porque a gente não é nosso corpo, né? Por exemplo, eu sempre digo, quando a pessoa... Os extraterrestres dizem assim, a gente não quer se apresentar para vocês fisicamente, porque a gente não quer mostrar para vocês tudo aquilo que a gente não é. Né? Porque quando eles conversam por mensagens, telepaticamente, enfim, é muito mais o que eles conseguem passar que a gente sente do que aquilo que a gente vai poder ver, nomes, porque tudo isso é temporário, é passageiro, é fragmento, né? Quando as pessoas morrem, né, elas perdem a parcela menos dela que elas têm. Exatamente. Elas perdem a última fotocópia que elas usaram por um período. Aquela fotocópia que você vai tirando, fica esmaecida. E já tá toda...
O corpo físico é a última dessas É a cópias, última. cara. Quando já acabou toda a tinta, ainda imprimiu mais uma. Era o corpo físico. Saiu Fosca. E saiu Fosca, e aquela lá que perde, as pessoas, nossa, a pessoa não existe mais. Foi a menor parte dela que simplesmente se transmutou, né? Passou a ser outra coisa ainda por cima. E isso é assim nos nossos corpos, né? Porque a gente é a consciência. E a gente tem que sempre usar aquela analogia do rádio. Porque a gente pega um aparelho de rádio e tenta achar e dizer que o locutor tá ali dentro, né? Quando a gente vê uma pessoa andando na rua, a gente diz, é a mesma coisa que dizer, olha ali o aparelho de rádio, o locutor tá ali dentro. Mas, claro, se a gente abrir aquele aparelho, não vai estar ali o locutor. E também, se a gente transpor este rádio pela cidade, o locutor vai estar sempre dentro do rádio. Porque o rádio, ele sintoniza com o locutor. Mas ele não é o locutor, né? Por exemplo, o nosso corpo, se a gente locomove ele pelo planeta, ele vai continuar sintonizando a nossa consciência, mas a nossa consciência não está diretamente ali. A nossa consciência, ela está em todo lugar, ela está em todo o universo. Se o nosso corpo for levado para algum canto do universo, a nossa consciência vai estar lá. Porque a nossa consciência está em todo o universo. E esse é o nosso ser interior, esse é o todo. Nós somos esse todo. E estamos nos expressando, né, momentaneamente, a partir deste equipamento, né, deste aparato, nas múltiplas dimensões que são necessárias para que a gente expanda cada vez mais a nossa consciência. Então a gente utiliza no universo múltiplos corpos para múltiplas experiências em múltiplas dimensões, aonde a experiência que a gente mais necessita se encontra, né? Então, neste aparato, o que a gente pode falar sobre os corpos que operam em níveis mais elevados do que os planos dimensionais mais elevados da Terra? Como, por exemplo... tem duas analogias aí que parecem com essa do rádio que eu faço. A primeira é o seguinte, você vai mergulhar em alta profundidade, Pava, você precisa de um equipamento apropriado para descer com uma forte pressão lá embaixo, né? O escafandro. O escafandro. Quando você desce, então, teus movimentos estão lentos, mas é você ali dentro. Tá? Se você tira o escafandro, você se movimenta mais rápido. Por isso o André Luiz chama o corpo humano de escafandro carnal, cara. Quer dizer, a gente mergulhou aqui na matéria, né, com ele. A outra coisa legal, imagina um caminhão, um baú, que tem dentro uma Ferrari, Pava. E aí o motorista está indo da Zona Norte para a Zona Sul. E aí furou o pneu do caminhão, tinha uma Ferrari dentro do baú. Como ele está com pressa, ele abre o baú, sai com a Ferrari e deixa o caminhão parado lá. Veja, não mudou o motorista, mudou foi o veículo que já estava dentro do outro e se soltou. Aí ele vai com a Ferrari quebra, ele sai e vai a pé. Mudou o motorista, mudou o veículo, não o motorista. Então, como você está falando, você pode mudar seu caminhão, ser a Ferrari, ou ser um motorista sem veículo algum, mas é você o tempo inteiro. Então, corpos são como se fossem roupas interplanos, interdimensionais, que a gente está usando. Então, aqui na Terra, a gente está muito limitado na parte física, a parte emocional e a parte mental. Por isso que aparecem 3 veículos de manifestação na maioria das tradições ocidentais. Já os hindus antigos, no Vedanta, falavam de outros corpos além da mente, né? Falavam, por exemplo, do intuitivo acima do intelecto. Daí a expressão corpo intuitivo, se bem que a palavra corpo para intuição não casa bem, mas é o limite da palavra, né? Falava-se da expansão da consciência, aonde a consciência se sentia integrada ao todo, desaparecendo qualquer separatividade, a noção de corpos, e a pessoa dizendo tudo é um, lá no Vedanta antigo da Índia, nos Upanishads, né? Ou os hermetistas, o todo está em tudo, e também nós somos ele, ou a centelha vital, que é o Atman, é o Brahman, que é tudo, é um. Então, isso foi extrapolando a linguagem nossa até o ponto das pessoas começarem a nomear, cada uma na sua doutrina, esses veículos de manifestação. E aí é que ficou a confusão, Pava, porque uma doutrina falava em 3, a outra falava em 5, a outra em 7. E, na verdade, deve ser 7 milhões, porque é o infinito, cara, né? A gente vai estar constantemente desenvolvendo novos instrumentos para outros planos que a gente não tem nem ideia, né? Agora, o lance aqui embaixo é que a gente tenta falar desses planos mais altos usando a linguagem, o condicionamento daqui. E aí dá uma noção distorcida do que é aquilo dentro do que a gente está achando desse nível aqui. Quando você está naquele nível, numa experiência, você compreende tudo. Mas quando você cai aqui dentro e o cérebro tenta entender,
há uma defasagem. E aí a tentativa de explicar, ela ficou um pouco distorcida. Falta a palavra. Não, com certeza. Como é que o caminhão vai explicar a velocidade da Ferrari? Isso, Né? exatamente. A velocidade passa as árvores, né? Não tem como encaixar. E isso uma vez eu encontrei em Extrafísico, né? Um ser extraterrestre que ele falava que naquela época que se perguntava quando é que os seres extraterrestres vão entrar em contato, né? Quando é que vão aparecer para a humanidade, né? Na época que se falava disso, hoje em dia não se fala mais, ainda bem. Mas eles falaram assim que a gente vai estar pronto para se apresentar para a humanidade, os extraterrestres dizendo, né? A gente vai estar pronto para se apresentar para a humanidade o dia que as pessoas perceberem que os nossos veículos não são veículos e são nós mesmos. Ele falou isso, né? E que a gente está tão longe dessa interpretação, né, desse conceito, né? Porque a gente sabe, tem extraterrestres, por exemplo, seres que utilizam veículos construídos para operar no planeta Terra, seja para N fins operacionais, né? Desde a purificação das águas em alguns determinados locais, do ar, de evitar certas catástrofes aí do tipo, até mesmo geológicos, né? Porque já tive muitos relatos desses, que eles vão lá e se não é do karma de uma localidade, por exemplo, se não é do destino, eles vão lá e aliviam as rochas, literalmente, para que não haja em cima de uma cidade que não está pronta ou que não é para passar por aquilo, aliviam, tudo que é para ser, né? Tudo está certo, é a 10ª lei do universo. Mas eles falam, claro, eles utilizam veículos também, mas a gente tem uma ideia que, por exemplo, a gente tem uma ideia muito longe disso, né? Que a gente, quando pensa assim, seres operarem em múltiplos corpos e que os corpos podem ser uma extensão do próprio corpo, né? Os veículos deles podem ser uma extensão do próprio corpo. Ele diz que se ele entrasse no veículo dele, ele sentaria numa cadeira e naquela cadeira ele seria assim como ele é um com o todo, ele diz que ele seria um com aquele veículo. E que se tu tocasse em qualquer parte da nave, ele sentiria. Sim. Ele poderia articular com aquele veículo como se fosse uma extensão da consciência dele. Então eu acho que os corpos são essa extensão da nossa consciência dentro daquilo que a gente consegue consciencialmente operar para o benefício nosso e do meio, né? Uma vez, Pava, numa das saídas do corpo, eu vi várias naves fora da Terra, mais próxima, discos voadores mesmo. São raças com uma coisa um pouco mais próxima, que tem milhares de seres em planos diferentes, né? E aquelas naves, elas projetavam em determinadas partes do planeta como se fosse finíssimos raios lasers, assim. E eu perguntei, que era um humanoide, igual a gente, o cara. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Ele falou assim, vocês não fazem acupuntura espetando determinados pontos para fazer energia circular? Nós fazemos acupuntura na aura planetária para regular as energias e minimizar catástrofes, dissolver bloqueios pesados que cristalizados vão gerar catástrofe. Campo psíquico, né? A gente abre e vaza para o espaço e dilui aquela energia. Tipo assim, eu achei legal, fazendo acupuntura no planeta Terra, cara. Foi bem legal isso. Uma vez eu ouvi dizer que aqueles círculos nas plantações, os crop cycles, eram também acupuntura no planeta. Né? Interessante esse argumento aí, não tinha pensado, né? E outra coisa, muita gente desconfia lá na Inglaterra, onde acontece muito, né, essas marcas lá, tirado casos fake, né? Porque às vezes uns fazem pilantra que fizeram a sensacionalismo lá. Mas existe uma outra interpretação, Pava, de que são manifestações de devas e espíritos da natureza, cara, que mexendo na energia acaba condensando e dando aquele efeito. Essa é outra possibilidade que o pessoal anda pensando. Que legal, é verdade. E Wagner, olha só, porque continuando na história daquele ser que falou do seu corpo ser naves e veículos, né, dizendo que eles só estariam prontos a se apresentar depois disso, ele disse que, claro, a gente sabe que não adiantaria nada os seres extraterrestres se apresentarem, porque, imagina, né, o caos global, pronto, fim de inúmeras igrejas, vai surgir seita do ET. Gente dizendo que o ET é o capeta, é uma zona, com cara. certeza. Seita do ET vão criar, tudo. Mas ele disse que, apesar de que nada disso aconteça, ainda tem algo que ainda assim não vai adiantar. Porque ele disse que só o dia que a população de um planeta se perceber que ela é o todo, isso seria benéfico. Porque, por exemplo, assim, a gente pensa lá na selva, né? Os chimpanzés. Não estou nos comparando a chimpanzés.
Até por ali, né? Lá na selva, né? Tudo bem eles entre eles ali, né? Mas aí vem uma outra tribo de chimpanzé e daí vai dar problema, né? Tem que guerrear, é conflito, eu tenho que proteger, eu tenho que guerrear, eu tenho que, né, ser o mais forte, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, posse de poder. E a gente não tá, assim, numa evolução tão distante disso, assim, socialmente, né? A gente tem mesmo as coisas, conflitos, né? Entre países, discórdias entre países, né? Um quer mais que o outro, quer menos que o... Se a gente se percebesse que a gente é um, a gente fazia por todo, para todos, a gente somava com todo mundo, a gente contribuía com todo mundo. O bem de um é o bem de todos, o bem de um é o bem de meu, né? A gente teria essa visão. Daí, o que adiantaria os seres humanos saberem que existem extraterrestres em um planeta X? Ok, tudo bem, não vai mudar nada, vai continuar a China brigando com não sei quem, com tal país, vai continuar, até que os extraterrestres estejam lá. Se for perto o suficiente esses extraterrestres, vão tentar gerar invasões, polêmicas, né? O nosso planeta é melhor que aquele, não sei o que, daí um país vai tentar chegar, outro país vai tentar brigar, vai ser mais alguém para tentar ir contra, né? Se for muito perto, vai ter chance de invadir. Se for muito longe, não vai fazer diferença nenhuma, porque vamos continuar aqui os nossos problemas, um contra o outro. Então, só o dia que a gente se perceber como um cósmico, e esse dia está extremamente longe, né? Eu fico até me perguntando como que, nesse período de 150 a 200 anos que temos até o planeta estar regenerado, digamos assim, né, o início da regeneração, que é o tempo que se dizem os mentores, como que a gente vai estar já avançado nesse setor? Olha, Pava, o ser humano, cara, olha e vê diferença pela cor da pele do outro. Cara. Você imagina. Imagina. Se a gente faz diferença racial, você imagina como é que a gente vai tratar alguém que nem é daqui, cara. Esses extraterrestres devem olhar aqui e devem achar que a Terra é um hospício, cara. Nós estamos loucos aqui e eles ficam melhor não descer lá, porque esses caras vão pegar a gente, vão estraçalhar. Mas é óbvio. E existem planejamentos cósmicos que fogem à nossa compreensão, Pava. Existe algo maior em tudo. E determinados povos, planetas e raças devem ter mais ou menos um tempo de maturação, igual a gente tem infância, adolescência, adultidade. Então, o ser humano ainda está na infância da consciência, cara. Por isso, cheio de birra, cheio de manha, né, de encrenquinha e tal, e os pais ou os mais velhos tentam educar. Então, nós tudo certo, né? E está tudo certo dentro do tempo evolutivo agora. Para quem despertou para qualquer parâmetro da espiritualidade, que eu não estou dizendo que é doutrina ou religião, mas dentro dela, ela começa a botar a cabeça para fora da caixinha, Pava, e ela começa a enxergar diferenças e ela vai buscar sintonia com alguma coisa que ela está sentindo. Não é que ela é superior a ninguém, mas simplesmente tem um horizonte abrindo que vai levá-la na direção de alguma coisa e ela vai começar a perceber processos não tão individuais dela, e sim mais coletivos, vai começar a perceber mais energias, começa a perceber que ela não é apenas o corpo humano, que ela não está aqui só para comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer, que ela está aqui para crescer, para pensar, somar e fazer coisas legais. E como semelhante atrai semelhante, Pava, a gente já buscando outros horizontes, nós estamos tocando outras mentes que estão nesses planos e elas vão inspirar numa espécie de retroalimentação do que a gente está buscando. E aí que entra aquele lance da sintonia, né? A gente está na Terra, tem as dificuldades daqui, somos humanos igual todo mundo, temos tanto a aprender, mas o horizonte abriu um pouco e a gente está pensando um pouco. Esses pensamentos sintonizam a gente com algo fora da média. E aí a gente começa a entrar numa relação que pode trazer inspiração, crescimento, seja por parte de presenças extraterrestres, presenças extrafísicas, presenças dévicas, ou seja, o ser humano ele é bem pequenininho no meio de um infinito de possibilidades de seres. Quando a gente expande um pouquinho, Pava, o que se abre, cara, e as conexões que se fazem, e aí você começa a puxar isso para cá e tentar, de alguma forma, expandir isso aqui dentro da limitação natural que a gente tem. E a gente sabe, o meio é denso, as pessoas não vão acreditar naquilo, vão até ir contra, e, no entanto, você está imbuído dessa inspiração, dessa força, porque você já foi tocado por isso, você já sentiu isso, não tem como explicar para o outro, em palavras, o que você sente dentro de você. Você vai falar, tudo é um, mas a maioria das pessoas não pensa assim, porque para eles é tudo separado, mas você vai insistir, porque é o que você sente.
Agora, você vai insistir não para doutrinar ninguém, é porque aquilo é expressão sua já. Você já percebeu aquilo, você não tem como ser diferente. Então, dentro desses estudos todos que nós fazemos, cada um na sua área, né, cada um de nós está tentando ventilar essas ideias um pouco além do convencional, dentro desse meio convencional. E a maior prova que a gente pode dar, Pava, não é o discurso, não é doutrinar, é o que a gente é, o caráter da gente, cara. É a maneira como a gente faz as coisas, olha, você trata todo mundo normal, como deve ser, e ao mesmo tempo você consegue perceber algo além do normal e tenta revestir de maneira normal aqui para tentar melhorar. Aqui é isso que todos os seres espirituais de qualquer lugar tentam orientar a gente para que a gente aqui faça dessa passagem na Terra, temporária, uma passagem produtiva, cara, mesmo no meio do caos, ainda tentar ser produtivo e fazer o que precisa fazer para melhorar a consciência da gente. Perfeito, Wellington, falou certo, porque a gente vai mudando a nossa ressonância, nós aqui encarnados, e automaticamente a gente vai entrando em fase, em sintonia com esses novos níveis de consciência, tanto que encarnam, né, espíritos que encarnam já mais próximos dessa ressonância mais elevada, e ao mesmo tempo vai contagiando, né, energeticamente as demais pessoas, que vão todo mundo fazendo esse progresso energético que vai, inclusive, exponenciando, né, porque tomadas de consciência vão sendo exponenciadas. E o que acontece também, né, como tu disse, a gente precisa entrar na sintonia de alguém para poder ter um contato com o conhecimento daquela pessoa. Por isso que a gente fala assim, a outra pergunta que tinha aqui, né, sobre como os espíritos malignos trabalham através dos artistas, né? Claro, pela pura ressonância. A gente, né, trabalha daquilo que tem toda a ressonância, tudo que é aquilo que a gente é capaz de fazer, tudo aquilo que a gente é fazível, encontra portas através de nós para serem feitas, né? Tanto para o bem quanto para aquilo que um dia será bem, né? Tanto Eu acho que a mídia hoje, em geral, ela abre espaço para coisas muito rasteiras, Pava, em geral, né? Outrora não era assim. A gente está vendo um rebaixamento cultural muito grande na arte, na poesia, na música, nas coisas todas. E hoje as gerações mais novas sofrem uma lavagem cerebral, Pava. Triste até. Cara, uma hipnose sensorial, que é o que os hindus antigos chamavam de Maya, né? A ilusão das coisas na mente da gente. Por isso que a gente que mexe com qualquer conteúdo consciencial, a gente tem que estar alegre só por isso, cara, porque isso quebra a hipnose, faz a gente mergulhar dentro e descobrir essas armadilhas do ego da gente com essas ilusões. E hoje, um dos meios que se propaga mais coisa estranha é o meio artístico através da mídia, principalmente pela música, né, Pava? A música hoje, ela ficou muito rasteira, e eu não estou falando de um gênero X ou Y, estou falando no geral. No geral, né? E isso em todos os países. Eu já viajei muito. Não é o Brasil só, não. Os Estados Unidos está assim também. Na Europa está assim. E a música, cara, principalmente, como expressão artística, é o contrário. É para elevar a consciência humana através da arte, do poema, né? Através das músicas. Cara, e aí é que está. Você acabou de falar que muitas vezes a pessoa reencarna para ser um propagador dessa parte espiritual. E muitas vezes ela treina antes de descer para cumprir essa tarefa, né? E ela sabe que ao mesmo tempo é humana igual todo mundo, mas ela tem esse compromisso que vai movê-la. E aí é legal ela transbordar isso. Agora, Pava, ai daqueles que em lugar de descer para transbordar, distorce tudo que veio fazer e ainda gera coisa ruim. É onde entra a parte da música, cara, que era para tanta gente usando-a, expandir a consciência da humanidade, está usando para comprimir e espalhar trevas na mensagem musical. Isso é muito ruim. É verdade. E ao mesmo tempo, a gente sabe que a luz é 2 vezes mais forte que a sombra e cresce mais do que a sombra. E ela não faz alarde, né? Por isso às vezes não dá pra ver. Mas eu também tenho notado em alguns locais, tipo no cinema, filmes, algumas mídias, até mesmo algumas músicas, a gente consegue ver vindo uma mensagem, só que ela precisa se rebaixar um pouco para tentar puxar. Ela precisa descer alguns degraus
pra puxar quem tá lá, porque senão ela não vai conseguir alcançar lá de cima. Se a música é muito bonita, muito linda, ela não vai ter ressonância com o povo não vai nem sequer querer ouvir e ela não vai conseguir passar a mensagem para aqueles que precisam ouvir, né? Então as músicas, algumas se rebaixam, de propósito parece às vezes, pra lá pra largar uma sementinha, largar uma coisinha pra puxar um ou dois degrauzinhos, isso acontece também. E às vezes, Pava, tem umas músicas que tem um refrão ganchudo, agarra no teu cérebro e fica em looping repetindo aquele troço, cara. Sim. Isso é uma técnica, né, de hipnose através das letras. E outra, músicas com 3 minutos, 3,5, porque as pessoas não têm paciência de prestar atenção, e uma letra, cara, com um clima emocional de perda ou de paixão doentia, sendo valorizado, em vez de ser valorizado alegria, consciência maior, o que está valorizado só as ilusões, emoção grudenta, cara, e daqui a um mês tem outra canção com um teor de letra igual, você não lembra mais da anterior, e a média eu chamo de ganchuda, ela gruda, cara, fica enganchada na tua mente. E só que tá certo o nome sofrência, aquelas músicas, né? Tá perfeito, né? Sofrência tá perfeito, cara. Eu brinco, Pava, eu brinco com meus alunos e falo assim, quando você escuta sofrência, qual chakra você acha que é afetado? Aí todo mundo fala, o chakra cardíaco. Eu falei, não, é do cotovelo, cara. Ah, é claro, fica com dor de cotovelo, é chakra do cotovelo, perfeito. Mas não podia ter nome melhor pra essa música. Bom, tu que faz bastante projeção e tudo mais, deve ter visto inúmeros laboratórios no Umbral arquitetando músicas e letras terríveis pra converter a população em sofrimento, né? Eu já na década de 80, Pava, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu fui algumas vezes levado por mentores para olhar no Umbral. A música que está hoje aí meio rebaixada já estava sendo articulada naquela época, preparada desde a década de 80. E aí, lentamente, com a década de 90 e 2000, ela foi cada vez mais se inserindo, né? E esses laboratórios inferiores, o pessoal pensa que é algo igual aqui. Muitas vezes esses caras sentam que eu digo entre aspas, né? E eles mentalmente vão gerando formas mentais, Pava, e criando um arcabouço assim, de ideias, depois arremessa para cá, como um monte de ideia que entrando no ser humano, o ser humano vira marionete e começa, por sintonia, a reproduzir aqui o que os caras fazem lá. E aí todo mundo pensa que o laboratório era um prédio dos obsessores. O prédio dos caras é a mente deles. Se juntam, formam um bolsão de coisa pesada e arremessa, sabendo que a humanidade está na sintonia, vai receber aquilo e vai começar a exteriorizar aqui. O papo não terminaria nunca, porque tá tão legal e tem tantos assuntos. Eu quero agradecer infinitamente a presença do Wagner e a tua presença também. Deixem comentários e perguntas para ele aqui embaixo, para que ele venha de novo. Né? A gente grava mais vídeos com as perguntas de vocês, então por favor, deixe aqui nos comentários, dê like no vídeo. E eu quero agradecer muito a tua presença, querido Wagner. Muito obrigado por estar aqui e uma maravilhosa semana para ti. Pava, que legal estar aqui com você, a gente tem afinidade de trabalho, você é um cara do bem e da luz, está fazendo sua tarefa, eu estou tentando fazer a minha, e todo mundo que mexe com essa área está tentando ir em frente. Vamos torcer para tudo melhorar, cara, né? E que, sei lá, um poder maior possa inspirar nós todos aí para a gente melhorar nosso nível de consciência. É verdade. Wagner Borges, muito obrigado, pessoal. Vou deixar os canais dele na descrição. Visitem lá, se inscrevam, porque é conhecimento garantido para o bem-estar de todos nós, né? Que esse é o nosso objetivo, né? É cada dia estabelecer maior nível de felicidade, de estado de presença interior, para poder levar a nossa luz para o mundo e todo mundo somar as suas luzes, constatarmos o que todos somos. Já vou te ligar daqui a pouco, Pava, a gente já deixa uma outra data marcada mais para frente, já vamos engatar o que eu puder colaborar aí com você, tá? Maravilha, com as perguntas que tiverem aqui nos comentários.